Economia e Negócios, na CBN Recife. Écio Costa, boa tarde, Écio. Boa tarde, Dani. Boa tarde, ouvintes da CBN. Você já começa a semana com a notícia positiva. A extrema pobreza do Brasil caiu para a mínima histórica em 2020, de acordo com um relatório do Banco Mundial, é isso? É isso mesmo, Dani. O Banco Mundial atualizou recentemente esses dados referentes à população brasileira abaixo da linha de pobreza, né, para o ano de 2020 e indicou, inclusive, até em matérias divulgadas, o efeito do auxílio emergencial como responsável, né, para a redução de 11,37 para 4,14 milhões de pessoas na linha de pobreza. Ou seja, 7,23 milhões de pessoas que saíram desse patamar no ano de 2020. Então, com a atualização, o percentual caiu de 5,39% em 2019 para 1,95% em 2020. Em 2003, lá atrás, 12,61% da população brasileira, que dava 22,92 milhões de pessoas, estavam abaixo da linha de pobreza. E essa redução veio avançando continuamente, segundo os dados do Banco Mundial, até 2014. Em 2014, chegou a 3,33% da população abaixo da linha de pobreza, que dá 6,74 milhões de pessoas nessa condição. A partir de 2015, quando houve a crise lá no governo Dilma, houve aí um aumento ano após ano, até o ano de 2019, quando chegou ao patamar de 5,39%, ou seja, foi um retrocesso. E aí veio a pandemia, veio o auxílio emergencial em 2020, né, que foi criado para combater os impactos econômicos negativos da pandemia sobre os informais e os mais pobres. Isso mudou a trajetória drasticamente. Os dados divulgados pelo Banco Mundial mostram essa queda de 3,44 pontos percentuais em apenas um ano. No estudo que eu desenvolvi, até que a gente comentou aqui também na minha coluna, lá atrás, né, em 2020, sobre os impactos do auxílio emergencial a nível municipal, os impactos, né, sobre os municípios das regiões mais pobres, principalmente no Nordeste, já eram notados. E também era constatada uma redução de pobreza localmente, né, nessas áreas. Nesse mesmo período, outros países adotaram políticas de auxílio parecidas com a do Brasil, mas o impacto não foi tão relevante como por aqui. Países avançados, né, têm uma parcela muito pequena da população abaixo da linha de pobreza. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos é de apenas 1%. Em Portugal, de 0,15%. Já na Argentina, o impacto econômico da pandemia sobre a pobreza foi forte. A população que vive abaixo da linha de pobreza aumentou de 0,78% em 2019 para 1,07% em 2020. Colômbia teve um aumento muito forte, de 5,28% para 10,82%, e no Paraguai caiu de 1,01% para 0,81%. Aqui na América do Sul, o Brasil foi o que teve o maior impacto, né, de queda, né, nesse indicador. Os programas de transferência de renda, eles precisam ser uma política pública prioritária, independente de ser chamado de auxílio emergencial, Auxílio Brasil, ou como deve voltar no ano que vem a ser chamado de Bolsa Família. Eles precisam ser simples e abrangentes, né, com um valor que faça a diferença, mas, claro, né, com responsabilidade fiscal, porque senão aí você vai ter problema de inflação e o valor transferido perde, né, esse poder de compra comido pela inflação. E melhor ainda é quando a gente andar no meio da rua e não ver mais, né, essas pessoas famintas pedindo comida, aí vai ser um sonho. Quem sabe a gente não chega a isso. Pois é, a gente vê, né, que você fazendo a política, né, correta de transferência, claro, cadastrando de maneira simplificada, você termina reduzindo isso cada vez mais, né? Claro, tem também pessoas que recebem o auxílio e ainda assim vão também para as ruas, né, para poder receber um dinheiro a mais, né? Então, também, às vezes, tem isso. Aí eu acho que cabe um pouco o trabalho dos municípios, né, em fazer, né, um acompanhamento social dessas pessoas, das famílias,
para saber se elas estão cadastradas, se elas estão recebendo auxílio, e tentando encaminhá-las para abrigos, né, para treinamentos, para que as crianças vão para a escola, né. É um trabalho muito difícil, né, de muita educação, de conhecimento, né, da realidade dessas pessoas, né. Écio, muito obrigada, a gente se encontra amanhã. Tá joia, um abraço a todos e até amanhã. Até amanhã.